Mateus 1:20. Mateus 1:20. Diz assim: mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Então Deus falou com José através de... Deus fala através de sonho. Olha o versículo 22. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor disse pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará luz a um filho, e chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Então, Deus disse através do profeta, então Deus falou através de profecia. Deus fala através de profecia. Olha o capítulo 2, versículo 2. E perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-lo. Isso daqui são os 3 reis magos perguntando por Jesus. Por quê? Porque Deus falou com eles através de uma estrela. Deus falou com eles através de um sinal. Você está lendo os sinais que Deus está te dando? Você está tendo discernimento sobre os sinais que Deus tem trazido à porta da sua casa? Deus não fala só através de sonhos, Deus não fala só através de profecia, Deus também fala através de sinais. Olha o capítulo 2, versículo 5. E eles responderam, versículo 4. Tendo reunido todos os chefes e sacerdotes do povo e mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém de Judá, pois assim escreveu o profeta. Nós estamos vindo para a igreja esperando Deus falar com a gente. E Deus está querendo falar com a gente nas escrituras, lá na cozinha da nossa casa. O profeta já escreveu que em Belém vai nascer, em Belém vai nascer o príncipe, em Belém vai nascer o Jesus, aquele que vai ser o rei de toda a terra. Aonde está isso? Na irmã do coque? Não, nas escrituras. Deus fala através das escrituras. E quando você vai lendo Mateus 1, 2, 3, você vai vendo outras maneiras de Deus falar. Agora, no capítulo 3, versículo 1, tem 2 formas de Deus falar. Primeiro, naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino de Deus está próxima. E aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Deus vai falando aqui através, sabe de quê? De pregação. Por que não tem pregação no seu carro? Por que não tem pregação na televisão da sua casa? Você continua clamando: Deus, fala comigo, fala comigo, fala comigo. Mas às vezes o rádio está ligado lá e só as paredes estão ouvindo. E as paredes estão quase puxando você e falando: minha filha, você não está ouvindo a pregação da rádio, não? Aqui nessa pregação Deus está falando contigo. Lá na pregação de domingo Deus falou contigo na igreja. Lá na pregação de quarta-feira Deus falou contigo na igreja. Você não ouviu a pregação, não? Deus falou contigo. Mas a falta do discernimento apaga e nos leva para um lugar tão distante de entender que é Deus falando com a gente. Por último, eu queria dizer para você o que está no versículo 16 e 17 do capítulo 3. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água naquele momento, o céu se abriu, outro sinal.
E ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então, uma voz dos céus disse, este é o meu filho amado, de quem eu me agrado. Deixa eu te contar uma coisa. Dá para ouvir a voz de Deus, assim como você está ouvindo a minha sair desse microfone, dessa caixa de som. Ah, pastor, mas esse negócio não é para mim não. Ué, você matou quantos cristãos já queimando eles no fogo, para ser tocha viva no caminho de Herodes? Porque Saulo fez isso e ouviu, nitidamente. Quanto mais você, que o Espírito Santo de Deus habita na sua vida, a voz audível de Deus é para você, é para mim. Não, mas isso é para quem está muito, muito ungido em cima do altar, consagrado ao ministério tal. Não! É para você lavando o seu banheiro, é para você no supermercado. Eu lembro a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus audível. Foi o primeiro evento, eu era organizador de eventos aqui na Fonte de Água Viva. Foi o primeiro evento que eu e a irmã Magna fizemos lá na Areia Branca. E pensa num negócio cansativo de fazer. Foi aquilo. E um dia eu atravessando aqui essa esquina da Assembleia, indo para a casa da Magna tomar banho, eu ouvi audivelmente o Senhor falar: todo sacrifício será recompensado. Audivelmente. Foi a experiência mais inesquecível que eu tenho da minha caminhada com Deus. É aquela voz profunda, intensa, que envolve, que você não sabe se veio de dentro, se veio de fora, se era alguém que passou, se era um carro de som, mas era aquela voz com uma presença sobrenatural. Eu quero dizer para você, igreja, você não está num vale, você não está morto, você não está dentro de um caixão, você está vivo, e enquanto você e eu estamos vivos, nós podemos ouvir a voz do nosso Senhor, a voz do nosso Pai. Isso não é uma utopia, isso não é algo criado, isso não é algo fora de uma realidade, não é algo tão distante, não, é algo real, e é algo para o dia a dia. Fala para quem está do seu lado: a voz do Senhor é para o dia a dia. Eu acho que eu tenho 5 minutos. Agora eu preciso dar um alerta a respeito disso, porque eu observei e conheci muitas pessoas que mergulharam nessa busca, e nessa espera, e nessa obediência pela voz do Senhor, mas que também se perderam. Sabe por quê? Porque elas entraram num orgulho e numa independência. É Deus que manda na minha vida, é Deus que dirige meus passos, é a Deus que eu obedeço. E tudo que foge da trilha da humildade é de Satanás, não é de Deus. Tudo que sai do campo da humildade e atravessa para o campo do orgulho e da independência, não faz parte da obra do Espírito Santo. Você pode ter certeza. Porque nós somos o corpo de Cristo. Nós não somos uma perna andando sozinha, um braço andando sozinho, um nariz voando sozinho por aí. Nós precisamos entender o que Deus está falando conosco, porém, não podemos abrir porta de abismo. Acreditamos que estamos por conta de Deus e ninguém mais tem nada a ver com a minha vida. Não é assim que funciona. E nós precisamos nos alinhar a maneira certa, a forma certa. Eu já dei várias quebradas de nariz. Não, Deus falou comigo que é assim. Sabe o que eu aprendi? Que quando Deus me fala alguma coisa, e essa coisa vai requerer de mim uma travessia muito brusca por sobre as águas, eu preciso consultar os pastores e profetas.
Porque eu posso estar sendo enganado pelo meu próprio coração, pela minha própria vontade, pela minha própria alma, e achar que é Deus falando comigo. E aí eu preciso ter humildade de chegar e falar: ô André, eu tenho a percepção que Deus está falando comigo isso e isso. Faz sentido para você? Você pode orar comigo? Nós temos base bíblica para isso. Vocês estão entendendo? Amém? Porque senão nós viramos uma presa fácil para Satanás, porque a Bíblia até Satanás conhece. Quando Satanás foi tentar Jesus, irmãos, ele falou alguma mentira? Tu és filho de Deus? É filho de Deus. Tem poder para transformar pão em pedra em pão? Tem poder. Tudo que Satanás falou era quase tudo de Deus, só que tinha um engano envolvido naquilo dali. Parecia de Deus, mas não era de Deus. Parecia com a voz de Deus, mas não era a voz de Deus. E eu digo para você, eu já peguei trilha achando que era a voz de Deus, e não era a voz de Deus. Mas era versículo de Deus, mas tinha cara de Deus, tinha jeitinho de Deus, mas não era de Deus. Você também, né? Já entrou num trabalho que parecia ser de Deus, chegou em casa celebrando, fazer um culto de ação de graça, porque a porta se abriu. Era de Deus? Gastou dinheiro com salgadinho à toa, mas tinha cara de Deus. E outro problema nessa voz de Deus é a gente achar que no meio do caminho que Ele nos dá não vai ter problema. Sabe, o GPS da casa do meu sogro até a casa do meu pai não me deixou cair em engarrafamento, mas o pneu do carro do meu pai entrou em cada buraco, a suspensão do carro deu uma sofrida. E por que eu estou dizendo isso? Porque nós caímos, muitas das vezes, numa rede de um evangelho triunfalista. E existe um evangelho triunfalista? Existe. Tem uns negócios que Deus faz que só dá certo. Você pisa, dá certo, você pisa, dá certo. E está tudo florescendo, e está tudo frutificando, e está tudo produzindo. Mas tem uns caminhos que é de Deus, que os negócios na sua volta só dá ruim. Só dá ruim. Eu estou há quase um ano na Itália falando assim: ô Deus, é isso mesmo? Que eu estou até com um psicólogo, gente, de tão doido que eu fiquei com o negócio. Só acompanhar de 15 dias eu tenho que chamar a Laninha e falar: minha filha, vem cá, eu estou maluco com isso mesmo. Ô Deus, foi você mesmo. Olha como é que o negócio está aqui. Não estou passando fome, não estou passando frio. Não, frio até estou passando, que é 2 graus, não tem como não passar frio. Mas aqui, Deus, não está acontecendo nada do que eu falei para as pessoas, que você disse que você falou. Como é que é esse negócio? E ele não falava nada. Que vai ter uns negócios na sua maturidade que Deus não vai ficar repetindo. E aí eu vim para o Brasil e tive que descer em São Paulo e fui na casa de um amigo conhecer a filhinha dele de 1 aninho que eu ainda não conhecia. Menos de 24 horas com ele. Cheguei às 11, saí da casa dele às 11 da manhã. E qual é a pergunta que ele me faz? Ô Diego, o que você foi fazer na Itália? Então, Deus falou comigo. Isso. Ele, nossa, me arrepiei todo. Eu, que legal.
E quando você vai? Eu estou aguardando no Senhor. Ô Diego, deixa eu patrocinar esse negócio aí. Falei, quê? Ele é. Eu tenho um valor X comigo. Eu quero investir ele todo no que Deus falou contigo. Se Ele falou, permaneça. Se foi Ele que disse, continue. Meus irmãos, quantos dias eu e a Gleice paramos na frente do computador para comprar a passagem de volta? Quantas vezes nós pegamos o cartão de crédito e dizemos, é hoje. Mas na hora de dar enter, Ele disse, Ele falou, é a tua vontade, Deus, é isso, não é? Quando Deus falar, vai. Quando Deus mandar você fazer, faça. Avançar, avance. Construir, construa. Edificar, edifique. Se calar, se cale. E acredite que aquele que começou a boa obra na sua vida é fiel para terminar. Ouça a voz do seu Senhor. Ouça a voz do pastor. Você não é uma ovelha abandonada, você é uma ovelha atraída para o amor dele. Ouça a voz do seu pastor. Ouça a direção que ele tem para sua casa. Está difícil com seu filho, com seu marido, com a sua esposa, no seu trabalho. Ouça a voz do seu pastor. E eu queria que você fechasse seus olhos e que você pensasse comigo e se questionasse: quanto tempo faz que eu não ouço a voz do Senhor? Quanto tempo faz que eu não sei o que Deus quer de mim? Quanto tempo faz que, por não ouvir a voz de Deus, eu estou tomando as minhas próprias decisões na minha vida? Eu estou usando os meus recursos da maneira que eu quero? Quanto tempo faz que eu estou indo no meu achismo? Quanto tempo faz que Deus não fala comigo? Que eu não ouço a voz dEle? Você pode se colocar de pé, com as mãos no seu coração, e repetir assim comigo: Senhor Jesus, eu preciso ouvir sua voz. Eu preciso discernir a linguagem que o Senhor fala comigo. Eu preciso obedecer. Eu estou correndo do ministério. Eu estou correndo das necessidades que a minha igreja tem. Eu já entendi que o Senhor falou quanto é para mim contribuir, mas eu estou desobediente. Diga comigo, fala: Senhor, eu preciso ouvir a sua voz, eu preciso saber o seu querer. Me ajuda a te ouvir, me ajuda a reter a tua vontade, me ajude a caminhar em obediência.
Parece que está tudo bem. Pra todo mundo está tudo bem, mas eu conheço o teu coração. Conheço você por dentro. Quantas vezes está sorrindo, mas por dentro está chorando. Por fora tem uma cicatriz, mas por dentro está sangrando. Mas eu conheço teu coração. Conheço você por dentro. Antes de eu começar a minha obra em sua vida, lá no ventre da sua mãe, a tua história eu já tinha escrito, filho. Só parece que é o fim, vai morrer e o desespero toma conta do seu coração. Mas eu não perdi, não. Mas eu não perdi, não, o controle. Eu não perdi o controle. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle. Antes de eu começar a minha obra em sua vida, lá no ventre da sua mãe, a sua história eu já tinha escrito, filho. Só parece que é o fim, vai morrer e o desespero toma conta do seu coração. Mas eu não perdi. Mas eu não perdi, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle. A tua história eu já tinha escrito e eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle. Pode uma mãe se esquecer de um filho? Davi estava esquecido, cuidando de ovelha estava esquecido. José estava esquecido, na cisterna estava esquecido. Venderam ele, estava esquecido. No palácio estava esquecido, na prisão estava esquecido. O paralítico estava esquecido, no tanque de Betesda estava esquecido. O cego Bartimeu estava esquecido, em Jericó estava esquecido. O carpinteiro estava esquecido, venderam ele, estava esquecido. Prenderam ele, estava esquecido. Deram uma cruz pra ele, estava esquecido. Na via dolorosa estava esquecido. Crucificaram ele, estava esquecido. No primeiro dia estava esquecido. No segundo dia estava esquecido. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Mas ao terceiro dia ele se levantou e mandou eu vim aqui só para te dizer que eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle.
Quantos nessa noite entenderam essa palavra, diga amém. O Espírito Santo falou com você essa noite, querido. As minhas ovelhas ouvem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. E Deus falou com você, o Pai falou com você essa noite. E tudo que você precisa é dar atenção a essa voz. Porque poderia estar escrito escuta, mas está a ouvir, porque quem ouve dar atenção. E Deus te trouxe, te fez assentar essa noite, entrar por essas portas, porque Ele não quer que você tenha apenas escutado, mas que você tenha ouvido essa palavra. E por ouvir, por dar atenção, o que vem a seguir é a decisão. A decisão que você precisa tomar essa noite. A decisão que você precisa tomar para mudar a história da sua vida. Tudo passa pela sua decisão hoje, por ter ouvido a voz de Deus. E você não pode sair daqui da mesma forma que você entrou. Você precisa decidir essa noite. Decidir em voltar para Jesus. Decidir receber Ele como o Senhor da sua vida. Decidir essa noite voltar para o aprisco. Decidir essa noite caminhar com Ele novamente. Alguém essa noite, alguém que tendo ouvido essa palavra, decide hoje, decide experimentar, decide hoje viver algo sobrenatural. Onde está você essa noite? Onde está você essa noite? Onde está você? Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. A minha oração é que tudo aquilo que te prende, é que tudo aquilo que trava você nesse lugar, em nome de Jesus, seja livre agora. Seja livre agora em nome de Jesus. Seja livre agora em nome de Jesus. Você que está aí nos ouvindo, ouviu essa palavra, e eu tenho certeza de que Deus falou ao seu coração. Essa é a tua noite, esse é o teu tempo. Deus tem uma nova história para você. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Onde está você? Onde está você? Se não há, que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te abençoe. Libere um lindo aplauso ao Senhor nessa noite. Vamos lá, declare, declare. Eu não perdi o controle. Levanta a sua voz. Diga, eu não perdi. Eu não. Ele não perdeu o controle da tua vida. Aleluia. Diga isso. Eu não perdi o controle, não. Ele não perdeu o controle, Ele não perdeu o controle, Ele não perdeu o controle. Coloca a mão sobre o teu coração, coloque a mão sobre o teu coração essa noite. Espírito Santo, a tua palavra foi liberada, Senhor. E a tua palavra não volta vazia sem cumprir o propósito pelo qual ela foi enviada. Nessa noite os teus filhos, a tua igreja, o teu povo. Espírito Santo, eu tenho certeza que o Senhor, essa palavra veio para sarar corações essa noite. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tenha o teu coração sarado agora. Em nome de, saia desse lugar de frustração e comece a caminhar no lugar de plenitude. Comece a caminhar no lugar que Deus tem para a sua vida. Em nome de Jesus, eu oro nessa noite, Deus, para que haja esse alinhamento do nosso coração com o teu, do filho com o Pai. Em nome de Jesus, eu declaro sobre o teu povo, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor nessa noite. Aleluia, glória a Deus, amém. Já estamos encerrando. Próximo sábado agora, culto de mulheres. Então você, mulher, não falte, esteja aqui às 19 horas, isso, pastora Cássia, às 19 horas, amém. Então esteja aqui, e eu tenho certeza de que Deus tem uma palavra abençoada para você. Pai, conduz o teu povo em paz, os guarda, os livra de todo mal, cerca-os por detrás e por diante, coloca sobre este povo a tua mão. Que o grande amor de Deus nosso Pai, que as divinas consolações do Espírito Santo seja sobre você, povo de propriedade exclusiva, e todos digam: Deus te abençoe,
uma ótima semana.